A gente sempre vem aprendendo um pouco mais sobre família. E a gente não é uma família perfeita, nós não somos pessoas perfeitas. Estamos caminhando para isso, porque não existe ninguém perfeito, nenhuma família perfeita. Amém? A nossa família é normal, assim como a sua. A gente tende a achar que a do outro está mais encaminhada do que a nossa, né? A gente olha e pensa, tantos anos de casado, tantos filhos, tanta experiência, mas somos todos normais. Todo mundo tem uma família, todo mundo é casado com outra pessoa diferente de você, que foi criado em um lar diferente do seu, de costumes, de hábitos diferentes. E embora 2, 30 anos de casados, ainda assim a gente continua se conhecendo, não é verdade? Ainda assim a gente vai se descobrindo. Ainda assim a gente vai vendo novas coisas que não observamos antes. Então a gente vai discorrer um pouquinho a respeito de família. Amém? Como a gente somos tão diferentes, ela é a mulher do português e eu sou da matemática. Amém? A gente tem totalmente gostos um pouco diferentes e temos muitos gostos iguais também. Amém? E o tema, a administração, antes de tudo, nós. Amém? Priorize a sua família. Priorize a sua esposa. Priorize o seu esposo. Amém? Eu vi um vídeo esses dias que me tocou muito. E uma pessoa estava dando um testemunho e ela falou que perguntou para a mãe dela: mãe, quem é a pessoa que você mais ama? E ela toda empolgada, pensando que a mãe ia falar ela, né? Ela fez: seu pai. E ela disse que ela ficou triste e perguntou: por quê? Ela tem que amar mais os filhos. Ela fez: minha filha, você se casou e foi embora. Quem continuou comigo foi ele. Então, nós temos filhos, temos filhas. Daqui para lá Jesus não voltar, quem você tem que priorizar é sua esposa. A pessoa que você mais ama é sua esposa. Eu não estou dizendo que você não vai amar seus filhos, que nós temos um amor incondicional para nossos filhos. Mas o seu primeiro amor é sua esposa. O seu primeiro amor é seu esposo. Amém? Porque um dia eles vão embora e você vai ficar com seu esposo e sua esposa. Amém? Quero que você abra a Bíblia. Eu não passei para mim, vou pegar isso de surpresa, que hoje eu trabalhei o dia todinho, não deve ter passado nada para eles. Aleluia. Em Marcos 10, 6 ao 9. Marcos 10, do 6 ao 9, ele diz assim: mas no princípio criou Deus, o fez homem e mulher. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Os dois se tornarão uma só. É você e seus filhos e sua esposa que tornaram uma só carne? Não, é você e seu esposo. E vai se tornar uma só carne. Amém? Então, por isso que a gente já vem aprendendo dentro da Bíblia que você tem que priorizar a sua esposa. Priorizar o seu marido. Quem é a pessoa que mais você ama? Só a Juliana respondeu. Quem é a pessoa que você mais ama? Aleluia! Então, você tem que começar a ter esse hábito. Quando você for para os cantos, você vai pensar no seu filho, mas primeiro pense na sua esposa. Essa semana eu saí e eu me lembrei do meu filho. Quarta, quando eu trouxe chocolate para você, da Cacau Show. Eu não pensei nos meus filhos, eu pensei nela. Amém? Eu não penso nos meus filhos? Penso. Mas prioridades. A gente tem que começar a ter prioridades. Nossos filhos vão crescer, vão embora. A gente vai ficar velhinho, um do lado do outro. Eu estou falando isso, mas não vai dar tempo para a gente ficar velho, não. Amém? Mas comece a priorizar sua esposa, seu esposo. As melhores coisas, compre para ela.
Amém? As melhores coisas compre para ele. Não fique com mão fechada para sua esposa, não. Dê o melhor para ela. Olhe para seu esposo, para sua esposa, diga, você merece o melhor. Amém? Amém. Então, nesse cenário que Gerson tá falando, né? Nesse cenário que Gerson falou, você pode imaginar quão triste deve ser um casal que ao longo de toda a sua vida priorizou trabalho, casa, filhos e esqueceu que eles eram uma só carne. Imagina um cenário onde os filhos vão embora, onde eles ficam só os dois. E aí a casa vira um vazio, um silêncio, porque eles não se conhecem. Porque eles não dedicaram tempo a este relacionamento. Porque eles não dedicaram tempo para os dois. E não é que os filhos não têm importância. Tem, mas os filhos têm o seu devido lugar. Assim como o marido tem o seu devido lugar. Eu lembro quando eu estava grávida de Estevão e eu fiz uma oração. Eu disse, Deus, me ensina a colocar Estevão no lugar de Estevão e Gerson no lugar de Gerson. Sabe, queridos, tudo aquilo que tira o lugar do outro vai trazer dano para a sua vida. Um filho que tira totalmente a atenção do marido, ele vai tirar também a atenção de Deus. E você passa a parar de adorar a Deus e vai adorar um filho. Você passa a trocar as suas prioridades. E isso vai trazer danos para você. Porque o seu filho vai embora. O seu filho, mulher, apesar de ter saído de você, é alguém diferente de você. E não uma extensão sua. É uma pessoa diferente. Vai ter gostos diferentes, vai ter habilidades diferentes, vai falar de coisas diferentes e vai ter interesses diferentes. Então, a vida que você talvez tenha sonhado para que o seu filho viva pode ser totalmente diferente. Talvez ele queira ir embora para o outro lado do mundo viver lá. E ele pode fazer essa escolha. E você gastou a sua vida dedicado a sonhar a vida de outra pessoa. Você não sonhou os seus sonhos, você não viveu a sua vida com o seu cônjuge, você viveu e sonhou os sonhos de outra pessoa. E agora você se encontraria frustrado porque não foi do jeito que você esperava. É por este motivo que a gente não pode inverter as prioridades. A responsabilidade de um casamento é minha. É dele, é sua. E eu não posso esperar dele. Eu só posso fazer a minha parte. Tá me ajudando? E eu não posso esperar dele. E aí a gente pensa, mas ele falhou em tal coisa, mas era assim no começo e agora não é mais. Tudo bem. Ora para que Deus chame a atenção dele nisso. E faça você a sua parte. Você jamais vai conseguir fazer a parte do outro. Mulher, você pode ajudar o seu marido, mas o provedor do lar é ele. O cabeça do lar é ele. Quem vai tomar as decisões e orientar a família é ele. Porque, queridos, naquele grande dia o Senhor vai olhar para ele e vai questionar a ele por que foi que ele não conseguiu guiar a família dele. Por que foi? Foi porque ele não soube ser cabeça ou foi você que não deixava, sendo pescoço e virando ele para onde ele tinha que ir? A gente precisa tomar o nosso lugar. Cada coisa no seu lugar funciona muito bem. A mulher exercendo o papel de mulher, o homem exercendo o papel de homem. Cada coisa no seu lugar vai funcionar melhor, queridos, sem inverter prioridades. E como é que a gente aprende a fazer isso? Pedindo ajuda ao Espírito Santo. Vendo, a Bíblia tem a resposta para tudo que a gente precisa. Senhor, me mostra o teu Espírito Santo que me guia. Me mostra onde é que eu estou falhando. E me ajuda a consertar. Me ajuda a tomar o meu lugar de verdade. Me ajuda a dominar sobre o que é meu. Sobre aquilo que é minha responsabilidade. Sobre aquilo que o Senhor vai cobrar de mim. Me ajuda a exercer a minha função. Amém? Aleluia. Os homens agora. Amém? Cadê os homens? Os homens. Salva! Amém? Então, homens. Você é responsável pela sua esposa. Proteja a sua esposa. Cuide da sua esposa. Amém?
Esses dias aconteceu uma cena lá em casa com o Estevão. E ele tem 2 anos e 8 meses. Paula falou com ele, ele pegou o prato, jogou no chão e pisou em cima. Carnal. E o que foi que eu fiz? Eu peguei ele, sentei ele na minha frente, olhei bem no rostinho dele e fiz: você trabalha? Ele olhou para mim e fez: não. Eu fiz: você comprou esse prato? Ele olhou para mim: não. Eu fiz: está certo jogar o prato no chão e pisar em cima? Não. Ele fez: não. Eu fiz: não faça mais isso. Ele fez mais isso? Ele tem medo dos pratos agora. Por quê? Eu estou falando isso, que desde de pequeno você tem que ensinar o seu filho a respeitar a sua mãe e a respeitar a você. Porque se eu deixasse ele fazer essa atitude, daqui a pouco ele estava dando grito e jogando nela. Então você, homem, tem que ensinar o seu filho a respeitar ela. Não é, queridos, que eu não tenho autoridade sobre ele. É que no momento o meu marido estava no local e ele viu a atitude do menino. Amém? Isso mesmo. Amém? Se você está em casa e você vê isso, você vai lá e corrige. Você tem que mostrar para ele que você é o protetor dela. Amém? Ele está vendo o pai, as crianças sempre veem o pai como super-herói. E quando ele casar, ele vai falar: rapaz, o meu pai cuidava da minha mãe. Eu tenho que cuidar dela. Sabe por quê? Porque a gente olha assim, mas nossos filhos, ele está vendo exemplo dentro de casa. Ele está vendo o que você fala, ele está vendo o que você faz. Porque Estevão hoje repete tudo que a gente fala. Então, se a gente falar besteira, ele vai repetir besteira. Se ele vê a gente fazendo besteira, ele vai fazer besteira. Amém? E você tem que saber colocar os seus filhos, feito Paulo falou, no lugar deles. Lá em casa tem um quarto deles. Mateus, desde quando nasceu, ele dorme no quarto dele. Amém? A gente teve essa prioridade de colocar eles no lugar deles. Estevão, eles dormem com a gente quando eles estão meio doentinhos, eles dormem com a gente, eles ficam com a gente, porque a gente tem um pouco mais de cuidado. Mas voltou, vai para lá, a gente liga a câmera e fica olhando eles, mas no lugar deles. Amém? Às vezes a gente cai nessa coisa de ficar o menino no meio da gente. Isso não é de Deus. Atrapalha. Amém? É mais fácil, mas nem tudo que é mais fácil é certo, né? É legal, é gostoso as crianças dormirem com a gente. Mas sabe, queridos, existe o quarto das crianças, existe o quarto do casal. Porque a união do marido e da mulher acontece de forma que a criança não participa. É por isso que é necessário cada um no seu lugar. Tem as eventualidades, tem dia que a gente quer ficar todo mundo junto, que a gente vai assistir, que a gente vai brincar e que vai acabar dormindo todo mundo junto. Mas isso é uma eventualidade, isso acontece de vez em quando. O normal é cada coisa no seu devido lugar, cada pessoa no seu devido lugar. Por isso que existe berço. Quem é que dorme num berço? O bebê. Quem é que dorme na caminha? A criança. Quem é que dorme na cama de casal? O casal. Não é assim? Amém. Amém? Então comece a ter prioridades. A gente já está, até a gente conversando, a gente tem que sair um tempo só. Porque tudo que a gente fazia era com os meninos. Mas agora a gente já está vendo locais e o canto para a gente deixar o menino e a gente sair junto. Deixa. Vão oferecendo. Amém? Por quê? Você tem que ter esses momentos. Vocês têm que ter esse momento. De estar sozinho com a sua esposa. Amém? Porque as crianças vão crescer, a gente vai deixando o tempo passar e a gente não aproveitou nada do nosso casamento. Só vai deixar para aproveitar quando tiver velhinho. A gente tem que aproveitar se você não conhece a pessoa que está do seu lado, passou uma vida inteira e você não conhece. Amém? Então a gente tem que fazer as prioridades, a gente tem que entender os nossos lugares e as nossas prioridades. A minha prioridade tem que ser Paula. A prioridade de Paula, eu acho que tem que ser eu. Tem. Mas
Por que eu falo isso? Porque a gente sempre conversa algumas coisas que a gente quer priorizar. Quando ela ficou grávida da primeira vez, a gente priorizou ela sair do serviço e eu ficar suprindo a casa. Amém? Então, hoje ela fica em casa, eu subo para casa e graças a Deus nunca faltou e nunca vai faltar. E eu sei que daqui a pouco os meninos vão estar, um já está estudando, já está dando dor de cabeça para pastilhas, graças a Deus, não dá dano em casa. Né, Iane? Mas essa prioridade que a gente tem que saber conversar, a gente tem que saber tomar as decisões juntos. Por quê? É feito, a gente sempre está falando aqui, eles vão se embora. Caiu e ela. Então, por que eu tenho que priorizar ela? Já que ela não trabalha, quem tem que dar as coisas para ela? Eu. E tem que dar as coisas melhores. Às vezes ela vai numa loja e quer falar, não, eu vou comprar isso aqui. Eu falo, não, compra o melhor. Porque eu compro as coisas boas para mim, tem que comprar para ela também. Você tem que investir na sua esposa. Invista. Minha gente, ajuda. Homens, gaste dinheiro com a sua esposa. Sabe por quê? Você tem que deixar a sua esposa mais bonita para você, cada dia estar mais apaixonado por ela. Hoje mesmo, quando eu olhei assim para ela, eu falei, rapaz, está muito linda hoje. Quando eu fui levar ela para a conferência. Então, fale para sua esposa que ela está bonita, que ela está linda. Vá declarando, porque a mulher se sente bem quando você olha para ela e fala, rapaz, você está linda. É ou não é? É ou não é, mulheres? Ou tu quer que ele chegue para você e fale, rapaz, tu tá feio. Eita, tu tá, para que vai vestir essa roupa? Não, chegue para ela, rapaz, você tá linda, você tá maravilhosa. Enche ela de orgulho mesmo. Porque, rapaz, ela teve sorte de casar comigo, porque... Eu vou falar um negócio para vocês aqui. Pense nos homens de sorte, esses homens do verbo da vida, porque pense nos machos feios. E as mulheres tudo bonitas. Então os homens do verbo da vida têm que agradecer, pai, muito obrigado, porque você me deu uma esposa linda. Amém? Eu estou falando com vocês, eu sou bonito. Amém? Sabe, queridos, e falando nessa questão de presentear, eu sei que às vezes a realidade é um pouco difícil e dura. E nem sempre é possível você presentear com o que ela quer, com o que você gostaria. Mas sabe que a intenção vale mais do que o presente? A intenção vale muito mais do que o presente. Você demonstrar que tem interesse em suprir. Eu tenho interesse em te dar isso, ainda não posso, ainda não consigo. Mas eu quero fazer isso por você. E eu vou pedir a Deus uma estratégia para que isso chegue. Sabe, queridos? Então, demonstre que você tem interesse de cuidar da pessoa. Demonstre que você quer realizar o desejo do coração dela. Um presente, às vezes, é uma bobagem que a gente diz, precisa. Não, não precisa, mas você quer fazer aquilo para agradar. Amém? Só, queridos, aprende, como Paulo falou, a estar contente em toda situação. Para melhorar o seu casamento. Imagina ficar do lado de uma pessoa que reclama toda hora, que está toda hora dizendo que falta, que não tem, que não tem. Sabe, queridos, a realidade, como eu falei, às vezes ela é difícil. Às vezes a gente passa por situações difíceis, de falta, por situações de não estar vivendo da forma como queria. Como família, a gente tem os nossos desejos, a gente tem os nossos objetivos. Às vezes é uma casa maior, é uma casa própria, é um carro melhor, é um carro para os dois, né? um para cada pessoa. E ainda você pode não estar vivendo isso da forma como você gostaria, ou seja, qualquer que seja o seu sonho. Mas não deixa que isso roube a sua alegria. Amém? Porque se você deixa um carro, uma casa, um bem material, tirar a sua alegria, o diabo já encontrou o seu valor. Era de um bem material. E aí ele vai usar isso para destruir a sua família. Sabe? Você olha para o seu amado, para a sua amada e diz assim, a gente ainda não está vivendo o que nós gostaríamos de viver. Mas eu estou feliz porque você está ao meu lado e isso é suficiente. E fique feliz e esteja contente em toda e qualquer situação.
Se você não sabia, você vai saber agora. No céu não vai haver casamento. No céu não vai ter marido e mulher. Se você não viver aqui na terra um casamento alegre, prazeroso, você não terá uma outra oportunidade. Já que o casamento foi feito para durar para sempre. Essa pessoa que está aí ao seu lado é a sua última chance de viver um casamento feliz. Sabe, queridos, a Bíblia fala que Deus se alegra na família. A pessoa que está ao seu lado é a sua chance de alegrar a Deus. É a sua chance de... Imagina, e às vezes você pode até orar, o que é que eu posso fazer para deixar Deus feliz? Olha para a pessoa que está do seu lado. Você pode amar e respeitar ela. Você pode demonstrar interesse em suprir as necessidades dela. E apesar de não conseguir ser perfeito, você consegue ir melhorando a cada dia, amém? Efésios 5, 33. Portanto, cada um de vocês também ama a sua esposa, como assim? Homens, como assim? Amém. Esposas, agora é com vocês. E as esposas, trate o marido com todo... Amém. Sabe que um ao outro tem que se respeitar. Amém. Todos têm que... o homem e a mulher, dentro de casa, ele também tem que ter um respeito um com o outro. Principalmente de frente dos seus filhos. Amém? Como é que você está tratando sua esposa? Como é que você está falando com sua esposa? Amém? Como você está respondendo à sua esposa? Silêncio na igreja. É hora de refletir. Porque às vezes a gente tem que... Às vezes a gente está com alguma problema, dificuldade, passando por algum momento difícil, e a gente responde com 5, 6 pedras na mão. Amém? Você tem que saber diferenciar o que você está passando e o que você tem dentro da sua casa. A sua esposa, ela não é um lugar de você jogar pedras. A sua esposa, ela não é o lugar de você despejar. Não é o lugar de você chegar e desabafar. Eu sempre falo para ela, quando eu chego em casa meio nervoso do serviço, eu não falo nem para ela. Às vezes, quando ela me pergunta, eu falo, é do serviço, eu não quero falar. Para quê? Para que ela não precise ficar nervosa também. Você tem que saber brindar a sua esposa. Porque imagina só, eu já estou estressado. Aí eu vou e estresso ela. Como é que a gente vai falar com nossos filhos? A gente vai terminar despejando em nossos filhos, dando gritos nele, sem eles ter feito nada. Os nossos filhos é pequeno, é carro para todo lado, é carrinho para todo canto, é sofá sujo. Estevão pega o Danone, mela sofá, mela cama, mela tudo. É assim. E só por isso a gente vai descontar, ele é criança, minha gente, ele não sabe comer direito. Então a gente tem que ter paciência. E se a gente está nervoso, deixa o outro lá que está calmo fazer. Eu não passo o que eu passo no serviço para ela. Eu não quero. Eu já falei para ela. Eu não quero passar nada do meu serviço para você. Do que é dificuldade, porque ela não precisa saber. Às vezes é uma coisa que eu me perturbei sem querer, sem necessidade. Foi uma coisa que eu fiz errada no serviço, que não podia ter sido feita. Amém? Na parte mecânica, minha gente. Quem não sabe, é isso que eu ia dizer agora. Ele trabalha com aviação, com aviões. E é muita responsabilidade. Então ele fica tenso com o que tem que fazer, amém? Sabe por quê? Porque é feito eu falo. Como eu trabalho com uma coisa de muita responsabilidade, quem faz os voos de teste lá, é a gente que é mecânico. O que isso significa? Ele conserta o avião no chão e vai voar com ele para ver se prestou. A gente vai fazer o voo de teste. E eu estou lá voando e mandando foto para ela. Estou fazendo voo de teste. Amém? Então, é uma coisa que às vezes puxa muito de mim. E eu não quero chegar em casa e descontar nela.
Amém? Às vezes, quando eu chego assim, eu já chamei até para comer hambúrguer. A gente está malhando, mas ontem mesmo foi 2 smashes. Mas tem horas que você tem que fazer isso mesmo. Tá estressado? Saia, vá se espairecer. Pegue sua esposa. Se der para deixar os meninos em algum canto desse, se não, vai levar eles para brincar. Mas priorize sua esposa. Proteja ela, brinde ela. Amém. Amém. Quem sabe quem foi a primeira família da terra? Adão e Eva. E onde era a casa da primeira família da terra? No jardim. E quando você pensa no jardim, o que é que você lembra? Algo bonito, né? Algo bom. Quem não gosta de estar no jardim? O jardim é agradável, é cheiroso. O jardim traz a ideia de frescor, de paz, de calmaria, que é diferente de uma selva. O jardim é plantado. Ele é cuidado para ser um jardim. O jardim ele precisa ser podado. Para as flores aparecerem, precisam ser cuidadas. O jardim depende totalmente da manutenção, das nossas mãos mantendo o jardim. Uma selva não. A selva ela cresce, quando cai a semente, ela nasce dali mesmo, não tem espaço, não tem uma beleza que você colocou, os animais passam por cima, são animais selvagens. A sua casa é um jardim ou uma selva? Sabe, queridos, isso me chamou muita atenção. Às vezes são os detalhes, né, que chamam a atenção. A nossa casa, Deus fez para ser um jardim. Deus fez para que nós estivéssemos mantendo a nossa casa. Deus fez a nossa casa para que fosse um lugar agradável de se estar. Um lugar bonito de se estar. Onde trouxesse alegria. Quem não fica feliz no meio de um jardim? Quem não fica feliz olhando aquelas flores, as borboletas? Parece que no jardim até os animais são mais bonitos. Não é verdade? A nossa casa é do mesmo jeito, deve ser do mesmo jeito. A gente precisa ter cuidado, ter prazer no nosso lar. Que alegria, queridos, é voltar para casa. Que alegria deve ser voltar para casa. Viajar um tempão, mas voltar para casa, que coisa boa. Trabalhar o dia inteiro, mas voltar para casa. Glória a Deus, que paz. É assim que deve ser a nossa casa. É assim que nós devemos cuidar para que seja um lugar agradável. Um lugar onde a gente se sente bem, se sente feliz, onde a gente se sente protegido, amém? Sabe, mulher, a sua casa deve sempre estar bem cuidada. Deve sempre estar cheirosa, arrumada, muito bem cuidada. Porque a casa tem a cara da mulher. Não é verdade? A casa tem a cara da mulher, da dona daquela casa. Mas deixa eu te dizer algo. A casa ela deve estar bem bonita, bem cuidada, bem perfumada, mas jamais mais do que você. Porque a casa está linda, cheirosa e perfumada e você está desmantelada, feia e mal-humorada, não funciona. Porque apesar da casa estar sendo um lugar agradável, você não estará sendo agradável. Deus nos fez para sermos equilibrados. Quando Deus criou a terra, colocou os animais, as aves no céu, as aves na terra, os animais terrestres, e Ele colocou o homem. O que foi que Ele disse ao homem? Domine. O que isso significa? Equilibre todas as coisas. Da mesma forma, somos nós. Equilibre todas as coisas. O cuidado do lar com o cuidado do casamento, com o cuidado dos filhos. Deus nos fez para andarmos uma vida equilibrada. E apesar de ter filho pequeno, filho grande, trabalha fora, trabalha dentro de casa, tem ajuda, não tem ajuda, a gente consegue. A gente consegue priorizar as coisas que precisam ser prioridade, mas sem deixar de lado o que também é a nossa obrigação. Você pode ter quantos auxiliares, ajudantes você precisar ter. Isto não é um problema, é uma bênção na verdade. Mas ainda assim, a responsabilidade do cuidado do lar é sua. Ainda assim, a responsabilidade de manter tudo agradável é seu. Amém? Então, queridos, aceite a ajuda quando a ajuda lhe for oferecida. Quando você precisar deixar as crianças, aceite ajuda se você tem com quem aceitar. Amém? Alivie os seus fardos. Para quê? Para que você possa dar prioridade ao que de fato tem prioridade. Eu estava vendo uma ministração de Juliana Borba e ela falou que
Só depois de ter o segundo filho é que ela entendeu. No primeiro filho, a gente quer fazer tudo, não precisa de ajuda de ninguém, se sobrecarrega, é uma loucura, a gente fica agoniado. No segundo filho, a gente pensa, talvez eu acho que eu preciso de ajuda, eu vou chamar alguém. No terceiro filho, você já abre a porta e dá um grito, alguém segura esse menino! Eu não vou esperar o terceiro, não. Eu já vou pedir ajuda agora, né? Né? A gente já pede ajuda. Você pode, sabe, queridos, o cuidado com os filhos, a educação dos filhos, isso é responsabilidade sua. Mas se você tem alguém de confiança, tem uma avó, tem um tio, tem um familiar, tem um amigo que você confia, que você sabe que pode ficar, e você dá uma atenção ao seu marido que está precisando da sua atenção. Nessa fase de filhos pequenos, é difícil a gente conseguir equilibrar as coisas. Mas é difícil não significa que é impossível. A gente consegue. A gente às vezes se esforça um pouco mais, demora um pouco mais, mas a gente consegue. É como eu falei no começo, o interesse em fazer, a intenção de fazer, às vezes é bem mais valioso do que o ato já feito, do que o presente já entregue. Amém? Amém? Então, quando você tem que, mulheres, entender que seu marido, às vezes, ele precisa de estar na caixinha do nada. Amém? Às vezes você vai falar 2, 3 coisas para ele e ele não vai entender uma. Amém? Às vezes ele vai precisar estar lá sentado na sala jogando um pouquinho de videogame para se parecer. Amém? Tem alguma coisa errada com isso? Não tem. Só o excesso. Não leve nada o excesso. Mas tem hora mesmo que o homem, ele não vai escutar nada. O homem só consegue fazer uma coisa de cada vez. Se você pedir 2, ele faz tudo errado. Amém? Porque se eu estiver fazendo uma coisa e Paulo me pedir para fazer outra, eu erro a outra. Porque o homem, ele se concentra muito no que ele está fazendo. Mulher não, mulher pega o menino no braço, pega o outro, mexe um negócio com o pé, fala no celular. O processamento dela é bem rápido. O processamento do homem é uma placa de vídeo que só sabe fazer um jogo só. Então, não fique brava com seu marido quando ele estiver naquele momento do nada. Fala, não, daqui a pouco eu falo com ele. Está na nuvem lá, bem aéreo. Isso é normal. Amém? E às vezes a gente quer pegar uma briga porque o marido não entendeu o que a gente está falando. Mas é isso mesmo, vai acontecer. Eu estou no meu serviço, meu patrão às vezes vai com a esposa dele, ele está fazendo um negócio, aí a mulher dele fala com ele, fala, oi, calma, que eu estou fazendo um negócio aqui, senão daqui eu erro aqui e eu não vou conseguir fazer nada. Eu fui, rapaz, eu pensei que era só comigo. Mas eu vejo que não é só comigo, é com todos. O homem, ele tem essa genialidade de só conseguir fazer uma coisa de cada vez. A gente é genial, né? Homens. Na verdade, quem é genial é a mulher, né? Que consegue fazer tudo. Meu amigo, hoje eu fiquei com os meninos de 6 horas até agora. Que eu cheguei de serviço quase perto de 6 horas, porque hoje eu tive que trabalhar, que na aviação é assim, não tem dia certo para trabalhar não. Sábado e domingo, às vezes tem que ir trabalhar. Paulo arruma um menino em 10, 15 minutos. Eu gastei 1h30. Mas consegui. Eles vieram bem Augustinho Carrara, mas eles chegaram aqui. O importante é que estão limpinhos e de buchinho cheio, né? Então, quando a gente casa, a gente tem gostos diferentes. A gente não tem gostos diferentes. A gente, às vezes, ela gosta de um ovo mal passado. Eu gosto do ovo que você faz assim, a margarina cai. Ela não gosta. Aí você, homem, vai lá e faz o seu ovo. Vai lá, assa o seu ovo, não vai fazer mal nenhum, não vai prejudicar ninguém. Muita margarina vai fazer mal, sim. Eu gosto de comer farinha láctea. É muito bom.
Você vai lá, esquenta seu leite e faz a farinha láctea. Depois vai lá, coloca água na vasilha para não ficar duro. Ferver o leite, vai lá, coloca água na leiteira para não ficar o leite duro lá. Isso não vai prejudicar você em nada. Se quiser fazer o serviço completo e lavar, já pode também, viu? Também pode, né, gente? Né, mulher? É porque não dá tempo, porque a gente tem que comer logo para poder não esfriar, né? Mas, quando Paulo teve Mateus e Estevão, quem lavava a casa, quem varria a casa, quem lavava os pratos, quem botava a roupa para lá na máquina para lavar, quem estendia era eu. Só quando a casa estava muita bagunça mesmo, virando tudo, a gente pagava uma menina para ir lá uma vez no mês. Não era? Uma vez. Mas o resto quem fazia era eu. Amém? Ainda hoje eu coloco roupa para lavar lá. De vez em quando não tem problema nenhum. Amém? Então você pode pegar e fazer isso. Não vai prejudicar você em nada. O seu H não vai cair. O H do homem. Amém? Então, comece a aliviar as cargas da sua esposa. Porque cuidar de menino, meu amigo. Eu vou falar um negócio. Ele está traumatizado porque passou 2 horinhas com o menino hoje. E cuidar da casa. Eu vi quando ela teve menino. Meu amigo, mulher trabalha com força dentro de uma casa. Ela trabalha mais do que eu na oficina de aviação. Porque eu faço uma coisa só lá, mas varrer casa, lavar prato, lavar roupa, lava banheiro, lava prato. Menino chora, troca roupa, lava quintal, lava casa, varre escada. Meu amigo, pelo amor de Deus, daqui a 10 minutos, tá lá a pia cheia. É uma coisa infinita. Prato de uma casa. Eu nunca vi um negócio desse. Eu lavei os pratos um dia desse, quando eu olhei, estava cheio lá de novo. Meu Deus, não aguento não. Porque Mateus, ele ficou uns dias internado. Aí quem estava fazendo esse caso era eu. E pior que os pratos era eu que sujava, né? Porque ela não estava em casa. E eu não estava aguentando mais. Imagina ela, que é prato do marido, prato dos meninos, prato dela. Meu amigo, você tem que agradecer que Deus fez uma mulher para você. Você tem que valorizar que Deus fez uma ajudadora para você. Uma auxiliadora. Porque, meu amigo, eu vou falar. É trabalho dobrado. É pesado o negócio, não é fácil não. Amém? Então começa a valorizar a sua esposa. Eu passei um dia desse no sinal de trânsito. Tinha uma mulher vendendo rosa. Eu fui lá e comprei. Cheguei em casa. A rosa, sei que ela gosta. Se ela não gostasse, eu não ia comprar, mas ela gosta. Eu cheguei, dei para ela, ela ficou toda bestinha. Sabe, meu irmão? Tem coisas simples que vai agradar a sua esposa. Então, procure fazer. Chegue de surpresa. Eu chego com chocolate, eu chego com rosa. Eu chego com roupa. Amém? Tem coisa boa de fazer, é só você fazer um pix. Amém? Você vai fazer um pixinho para ela lá. Ah, você não sabe o que comprar? Ah, deixa eu depositar 100 aqui para ela. Deixa eu depositar 200. Mas aprenda mesmo. Ela não precisa, você não precisa chegar a perguntar para ela, o que tu está precisando? Não, vai lá e faz. Você não precisa perguntar, tu está precisando de dinheiro? Vai lá, não. Vou depositar um pix para ela. Vai lá e faz um pix. Não precisa você perguntar. Mas quando você começa a perguntar muito, é porque você não sabe o que sua esposa precisa. Você não está conhecendo sua esposa. Mas quando você começa a dar aquilo, ela vai falar, rapaz, ele se importa comigo. Então mostre para sua esposa que você se importa com ela. Amém? Uma vez eu ouvi Rosana Lira falando que a mulher que tem um marido que não sabe do que ela precisa, não precisa do diabo para tentar a vida dela.
Queridos, você precisa saber o que o outro precisa. Por quê? Porque isso significa que você está atento. Que você está com um olhar de marido supridor, de marido que quer preencher aquela necessidade. Amém? E aí nem sempre é uma necessidade material. Às vezes é uma necessidade de atenção. Ela está precisando de quê? Somente de uma atenção. Está precisando de quê? Somente de conversar. E são coisas simples que a gente pode resolver. Não é verdade? A responsabilidade de manter o casamento bom, o velho casamento, aquele velho amor, ele pode ser novo todos os dias. E essa responsabilidade é nossa, é sua, é minha, independente do que ele faz. E essa é a parte mais difícil, porque às vezes a gente está plantando e o outro não está. E o que é que a gente faz? A gente para de plantar? Não, a gente continua plantando. Porque a responsabilidade é sua. Independente do que ele está fazendo, eu preciso permanecer na minha posição. Preciso continuar plantando as minhas sementes. Preciso continuar investindo. E isso convence. E esse é o maior testemunho que a gente pode dar. Quando a gente transforma a nossa vida e a gente deixa de lado a ofensa e a gente perdoa e a gente continua plantando as sementes e a gente continua investindo no nosso casamento, uma hora a pessoa vai se perguntar: por que, apesar do meu comportamento, ele continua sendo bom? Porque apesar do meu comportamento estar dessa forma, de eu já não estar mais investindo e cuidando desse casamento, ele ainda continua. Por que isso acontece? E aí a pessoa vai e se transforma também. E aí a gente vive bem. Então, queridos, assuma a sua responsabilidade, independente do que o outro faz ou deixa de fazer. Esteja no lugar que Deus lhe colocou e a sua família vai ser uma bênção. Não seguir pelo que você está vendo agora. Você mulher que está aqui sem o seu marido, você marido que está aqui sem a sua mulher, você que ainda não tem uma família, não seguir pelo que os seus olhos estão vendo agora. Pelo que a sua família é agora, mas use os olhos da fé. Porque é a fé, queridos, que vai dizer o que você vai ter no futuro. Como é a sua família amanhã? Qual é a família que você quer ter amanhã? Qual é o marido que você quer ter amanhã? Se você não sabe, o marido que você quer colher amanhã, você precisa plantá-lo hoje. Então, continue fazendo a sua parte. Continue exercendo a sua responsabilidade. Sendo aquilo que Deus lhe chamou para fazer. Mulher ajudadora. Apoiadora. Você não nasceu para mandar no seu marido. Submissão é um lugar de proteção. Está guardado. Quando você aceita ser submissa ao seu marido, não é aos homens, é ao seu marido. Amém? A mulher não é submissa aos homens. A mulher é submissa ao seu marido. E quando você entra nesse lugar de submissão, você está protegido. Você está guardada. Você está deixando que o homem assuma a posição dele. E se ele por acaso não fizer, Deus se resolverá com ele. Mas não saia da sua posição, porque você não foi chamada para guiar a sua família. Se você fizer isso, você vai trazer danos para a sua família, amém? Com muito amor, eu trago para você essas instruções que eu estou me esforçando também para aprender e exercer. Hoje, nós temos só 6 anos de casados, mas se tivermos 30, 20, 40, 50 anos, a gente ainda assim vai estar aprendendo. Porque o homem que você é, a mulher que eu era ontem, amanhã eu posso já não ser. Os defeitos que eu tinha ontem, amanhã eu posso melhorar. Amém? E eu posso já não ter mais eles. E as dificuldades que antes eram tão difíceis, os obstáculos que antes para mim eram tão altos, amanhã podem ser somente lembranças de algo que eu venci. É por isso que a gente não desiste no meio do caminho. Não tem dizendo na Bíblia que o casamento do crente foi feito para durar eternamente. Na Bíblia está dizendo que Deus fez o homem e a mulher e o casamento é eterno, independente de qualquer coisa. Se você casou com alguém, é para sempre. É para sempre. Isso significa que você pode perdoar sempre e a qualquer momento. E sempre o que for necessário ser perdoado. Amém? É uma caminhada, queridos. Mas diferente, essa caminhada ela só tem fim no fim da vida. Diferente das outras caminhadas que a gente chega, ela tem uma meta, não é? Tem um ponto de chegada. O ponto de chegada do casamento é o fim da vida. E essa é a sua última oportunidade de viver um casamento feliz. Porque a pessoa que está do seu lado deve ficar com você até o fim da sua vida. Amém? Amém. E não tire a autoridade da sua esposa com seus filhos. Amém? Na hora que ela estiver corrigindo o seu filho,
não se mete. Deixa ela fazer. Amém? Por quê? Se ela estiver corrigindo o seu filho e eu me meter, eu estou tirando a autoridade dela. Eu estou mostrando para o meu filho que o que ela está fazendo não vale nada. Amém? Então, do mesmo jeito é a mulher. Quando o marido estiver corrigindo, deixa, não tem esse negócio. Maninha, quando eu vou falar com ele, ele faz. Mamãe, ela faz. Sim, ele está falando com você. Então, desde pequeno, a gente já tem que começar a ensinar os nossos filhos e mostrar que é a autoridade da casa. Que ele tem que respeitar os dois. E saber que a gente não se mete. Quando um está reclamando, dando uma correção no filho, a gente não se mete. Ela está corrigindo ele, eu estou no meu canto. Quando eu estou corrigindo ele, ela está no canto dela. Então, você tem que mostrar para o seu filho que ela é uma autoridade dentro da sua casa. Ela tem que mostrar para o filho dela, para o meu filho, né, que eu sou autoridade dentro de casa. E, minha gente, não quebre esse princípio. Não quebre. Deixe o seu filho saber quem é que manda. Amém? Eu vi pastor Claudio Duarte. Ele disse que o filho dele gritou com a mãe. Aí ele disse que vem cá. Agora eu não sou teu pai, não. Eu sou o esposo dela. Por que tu está gritando com minha mulher? Olha, cara, agora tu é conversa de homem para homem. Eu nem sou teu pai, nem você é meu filho. Agora por que tu gritou com a minha esposa? E é isso que ele tem que saber. Que antes de ser pai e mãe, ela é minha esposa. Então comece a mostrar isso para o seu filho. Que antes dele ser meu filho e a filha dele, ela é minha esposa. Começa a mostrar para ele que a autoridade é minha e dela. Que antes deles nascer já existia eu e ela. Amém? Então começa a colocar prioridades na sua família, na sua casa. E começa a mostrar que os dois é mais importante do que eles. Não que ele não tenha importância, minha gente. Nosso filho é o nosso amor da nossa vida. Mas primeiro ela. Amém? Então comece a priorizar seu esposo e sua esposa. Vocês podem ficar de pé. Amém? Vocês foram abençoados? Amém? Então, minha gente, a gente quer agradecer mesmo a vocês por estar escutando essas ministrações sobre família, que às vezes dá um sono, né? Mas é aprendizado. Porque quando eu era solteiro, eu não tinha mentalidade de pai. E mesmo assim, eu tinha uma submissão à minha mãe. Eu só respondi minha mãe 2 vezes. E 2 vezes que eu respondi foi tabefe. Na verdade, foi um tabefe e uma garfada na cabeça. Mas não foi que ela pegou assim, ela jogou para me acertar e acertou. Eu me lembrei quando o Dedê estava ministrando aqui, que ele estava falando que a mãe dele era caceta. Eu fui hoje mais do que a minha, não era não. Mas isso foi um espelho para mim. Meu pai, até quando ele ficou vivo, ele nunca deu uma tapa em mim. Só o olhar dele já falava tudo. Então hoje, tem hora que eu só faço olhar para Estevão. Eu me lembro do meu pai. Eu só faço olhar para Estevão e Estevão já vai para o canto dele. Amém? Então, o aprendizado que o pai e a mãe dá para os filhos, ele vai levar para a vida. Amém? Tem coisas que quando eu era pequeno eu estou levando para agora. Tem coisas da minha infância que eu lembrei agora. Eu levei uma surra de mangueira, pisa, né? De mangueira, só porque meu irmão estava apanhando e eu ri dele. E nem foi uma risada, só foi olhar para o lado e aquela risadinha assim. Então, minha mãe me ensinou que eu não devo rir da situação dos outros.
Amém? Então, a gente tem que aprender que essas coisas, nossos filhos, vai levar para sempre. Então, seja um espelho para os seus filhos. Amém? Amém. Você pode fechar seus olhos? Vamos orar? Pai, te rendemos graças por essa noite, te rendemos graças pelos aprendizados que possamos levar para a nossa vida, que possamos usar para estruturar a nossa família, que possamos priorizar, Pai, o que de fato tem valor na nossa casa, Pai. Que antes de qualquer coisa, antes de qualquer obra, antes de qualquer chamado, nós temos uma família e por ela nós prestaremos contas com você. Pai, não queremos ser conhecidos como quem ganhou o mundo, mas perdeu a família. Mas queremos ser conhecidos como quem amou a família. Amou tanto a família que estendeu esse amor para ganhar vidas para você. Pai, te rendemos graças pela capacidade de ponderar todas as coisas, de equilibrar todas as coisas, pela capacidade de dominar sobre as coisas que você nos deu. E é por esse motivo que hoje nós podemos amar a nossa família, exercer o nosso chamado, sem deixar de lado as coisas que realmente são importantes para você. Pai, nos ensine a te fazer feliz com a nossa família. Nos ensine, Pai, a te dar momentos de alegria por nos ver guiando a nossa família no caminho correto. Te agradecemos por toda a instrução. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Se tem alguém essa noite aqui que ainda não aceitou o Senhor e Salvador como Senhor da sua vida, estou falando de Jesus. Amém. Essa é uma noite maravilhosa para você fazer isso. Amém. Sabe que esse exemplo de família a gente só está podendo fazer por causa dele. Porque é ele que nos supre. É ele que está conosco todo dia, nos ensinando cada dia mais. Amém. Se tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar para ele, levanta a tua mão, a gente vai orar por você. Amém. Todos salvos? Tem alguém que está precisando de oração por cura? Amém?